Boa noite a todos, a todas. Que bom, também estou muito feliz, muito grata por poder voltar, por encontrar vocês reunidos aqui. Mais uma oportunidade para a gente falar de coisas importantes, né, na nossa vida. Quantos daqui já são do SEB? Só para ter uma noção. Mais ou menos? É? Então tem gente nova, né? Tem gente que está vindo pela primeira vez. Vocês sabem o tema do encontro? Vocês sabem por que vieram aqui? Às vezes a gente vem e nem sabe por quê, né? Vocês podem me dizer qual é o tema? Muito bem. Uma peça, Como? tem uma peça. Uma peça? Pesca. Pesca? Mas eu falo que uma cola. Aqui a gente fala que Então. Atenção. O tema do nosso encontro é a motivação para o despertar. Vocês sabiam? É verdade? Por que esse é um tema importante, né? Eu acredito que não só dentro do budismo, né, mas dentro das várias tradições, esse ponto da motivação. São duas palavras, motivação e despertar. A gente parte do pressuposto que a gente está dormindo, né? O que é esse despertar? O que está faltando, né? Se a gente está com os olhos abertos, a gente se sente consciente da própria vida, está fazendo escolhas, está andando. Não parece que a gente esteja dormindo, né? Parou? Mas os mestres, né, os seres de sabedoria, eles vão dizer isso, né, que nós estamos ignorando, né, nós estamos adormecidos para quem nós verdadeiramente somos e para aquilo que a nossa vida poderia ser. O Buda, né, que passou por aqui, por essa mesma terra, né, onde a gente está andando, há 2.600 anos, ele disse, você é cego porque vê. Ele fala isso para um aluno dele. Aí imagina, né, como assim, né, sou cego porque vejo, eu estou vendo, né? Quer dizer que ele está falando de uma consciência anterior à forma como nós nos vemos agora. Como se fosse a consciência primordial, da onde nós nascemos e nos fazemos. Márcia, Vanessa, como é o nome mesmo? Ângela. A Ângela, né? A Ana Cláudia, né? Nós nos fazemos alguém ao longo do tempo. Então ele está falando de uma consciência anterior a essa identidade que nós vamos adotando ao longo do tempo. Ele está falando de uma visão, então quando ele diz você é cego porque você vê, ele está falando de uma consciência que está anterior à possibilidade de experimentar coisas. Quando a gente vê, a gente está separado daquilo que vê, né? Se eu estou aqui, tenho uma noção de um eu vendo alguma coisa, experimentando alguma coisa. Mas o Buda, ele está falando de uma consciência que está anterior a todas as experiências. Não está dividida. Por isso, não está vendo nada. Então, quando a gente vê alguma coisa e acredita que nós estamos separados daquilo que nós vemos, nós estamos cegos. Não tem problema ver separado. Só tem que entender que é uma sensação de separado. O Buda vai dizer isso. O despertar da consciência é quando a gente se percebe
como aquele que constrói a realidade. Vocês acham que está dando? Posso começar por aí mesmo? Ou está meio nebuloso, então a gente vai indo. Mas tudo bem? Então é profundo o tema, né? O tema do despertar, ele é profundo. Não que ele seja complicado. Né? O que é complicado, a nossa vida vai se tornando muito complexa, né? Nessa experiência de alguém que vê o mundo separado, é que vai surgindo uma consciência, uma mente complexa na relação com aquilo que é visto. Quando eu não sei que aquilo que eu vejo, na verdade, é uma projeção do meu mundo interno, eu começo a desejar aquilo que eu projeto. Agora, se eu sei que sou eu que projeto, eu não preciso desejar mais objetos. Eu posso me reconfigurar internamente, energia, a consciência, a motivação, e eu passo a ver coisas diferentes. Então a gente está vivendo, na verdade, dentro de uma grande sala de espelhos. Então a gente está sempre vendo o reflexo, né, de nós mesmos. Mas quando eu não sei disso, eu começo a perseguir as imagens, eu começo a fugir das imagens. Essa é a delicadeza do nosso trabalho. A gente precisa estar muito recolhidos, silenciados, atentos, presentes, familiarizados com o mundo interno, para ver o que de fato está acontecendo, para despertar para aquilo que de fato está acontecendo, para despertar para aquilo que nós verdadeiramente somos. Então essa é isso que o Buda traz, e é isso que toda a linhagem, né, dos mestres vem trazendo ao longo do tempo. Então os alunos do Buda, que despertaram para isso que ele estava revelando, se tornaram mestres, que ajudaram outros seres a despertarem, que ajudaram outros seres a despertarem, né? Que enfim chega aqui, né, com o Shagdu Rinpoche, Dalai Lama, Lama Santen, né? Eles vão recebendo ensinamentos dos seus mestres, vão praticando aquilo que é recomendado, vão atingindo a mesma sabedoria do seu mestre e passam a inspirar, a orientar sem vida. Outras pessoas, no caso nós, né? Então nós somos a geração da vez, né? Então a gente não deveria se ver diferente dessa linhagem. A gente não deveria se ver como menos favorecidos ou como incapazes, não especiais, né? A gente deveria entender que os mestres que estão presentes e os mestres do passado se encontraram na mesma condição que nós, adormecidos. Mas alguma coisa lá dentro, a própria consciência primordial, nosso mestre primordial, vai mexendo lá dentro e vai dizendo: ei, você não é só isso aí que você está pensando que você é. Que Buda significa o desperto. Então, nós temos um Buda, nós temos uma consciência desperta, naturalmente desperta, mas esquecida, né? E ela vai dando sinais. Alguma coisa dentro de nós começa a nos mover em direção ao caminho espiritual, a gente começa a buscar uma orientação, a gente sente que alguma coisa está faltando, que tem algo de errado. Vocês têm essa sensação? Tem a sensação que assim, que não me contaram a história toda. Tem alguma coisa faltando, né? Que papai e mamãe não sabiam, o vovô e a vovó não sabiam, né? Os professores não sabiam, né? Os meus coleguinhas, os meus colegões não sabem, não sabiam, né? Então tem alguma coisa, né, que vai nos encaminhando. Essa alguma coisa é a própria consciência primordial em nós. Se a gente tivesse um sol dentro que começa, né, a vazar a sua luz por algumas rachaduras, né, que são as falhas, a gente começa a ver falha na nossa vida, na nossa visão.
A gente está lá, como eu falei, né, perseguindo coisas para ser feliz, e no final aquilo não traz o que tinha prometido, ou aquilo que a gente achou que ia ser. Então a gente vai encontrando furos, vai encontrando uma incoerência que a gente não encontra explicação. E a gente começa a sentar mais, né? Assim, mas que diacho? O que está acontecendo, né? O que falta? Onde é que está o erro? Estou cansado, estou cansada. Eu me lembro de mais jovem, né? Olhando para o espelho e perguntando: um dia isso vai ter fim? Essa dor, essa coisa estranha tem solução? E eu não tinha encontrado o budismo, não tinha encontrado o Mano Santen, só lendo livros aqui e ali, participando de grupos, mas né, tinha uma inquietação. Então é muito bom, né? Essa inquietação, ela é saudável. Então, se vocês se sentem desajustados, inquietos, desconfiados, um pouco rebeldes, né? Não consegue se encaixar aqui, não consegue se encaixar lá, ótimo, não se encaixem. Não teria coisa pior nessa vida que a gente olhar assim, para o grande sistema e tentar se adaptar. Então a gente tem que ouvir. Se tem alguma coisa lá dentro falando, escute. Né? Se abra para isso. Mas aí o que acontece, né? Como a nossa mente ela não está se manifestando exatamente como a consciência primordial, mas ela está agora permeada por essa confusão. Então a mente primordial ela tem o poder de se sentir, de se fazer dividida. Então, quando eu vou falar sobre isso, eu gosto assim, de tentar, né, que a gente se encaminhe juntos para a experiência direta disso. Né? Então, quando a gente pensa ou quando a gente sente alguma coisa, sente raiva, ou começa a lembrar de alguém, de alguma coisa, pense, isso faz parte do mundo interno. Mas quando a gente sente ou pensa sobre algo, nós nos sentimos divididos sobre aquilo que nós estamos pensando, ou daquilo que a gente está sentindo. Mas a gente não consegue mensurar essa distância. Ela não é física. Por isso ela é uma sensação. Aquele que pensa é inseparável do pensamento. Aquele que sente é inseparável do sentimento. Porque a gente não para ver. Por exemplo, se eu sinto raiva e eu reconhecer que eu sou inseparável da raiva, eu ganho poder sobre a raiva. Eu reconheço que a raiva é a manifestação da minha energia interna. Eu não estou separada disso. Não estou separada dos pensamentos. Então, a consciência primordial, ela tem a capacidade de se fazer, de se sentir separada do que ela cria, e depois cai como um véu que solidifica isso como se fosse verdadeiro e fixo. Eu estou aqui e os meus pensamentos estão lá. Eu estou aqui e as minhas sensações estão lá. E ainda quando isso se derrama sobre o mundo físico, a inseparatividade continua operando. Nós não somos inseparáveis dessa sala. Quem fez essa sala de prática surgir? Os olhos dos praticantes. As bênçãos dos olhos dos mestres. Isso aqui poderia ser qualquer coisa, né? Já foi outras coisas, eu imagino. Né? Outros grupos estiveram aqui. A gente faz isso com as pessoas. Quando a gente olha para uma pessoa, os nossos olhos estão construindo a pessoa. A gente acha que não, que eu só estou constatando o que a pessoa é. Mas se fosse isso, todo mundo veria a mesma pessoa. Ainda bem que não, né? Porque às vezes a gente está aprisionado sob o olhar de alguém e é liberto pelo olhar do outro, né? Às vezes a mamãe não consegue libertar a gente daquele papel de bebê. Daí às vezes tem um pai mais firme, aí vem um namorado, uma namorada, fala, você cresceu, ficou gata, ele ficou um gato. E a mamãe está lá ainda querendo dar mamadeira, trocar fralda. Passou. Né? Porque o nosso olhar,
a gente tem essa tendência de fotografar as coisas e de achar que é aquilo. Enquanto que a natureza da realidade é mutação o tempo todo. Por que ela é mutação? Porque ela não é feita de um objeto ou de um elemento. Toda a realidade ela é construída por vários elementos que se combinam. Se são vários elementos que se combinam, quer dizer que em algum momento eles estavam separados e se encontraram. E por que a gente fica tão ingênuo de acreditar que no momento que os elementos se encontraram, eles vão parar de se mover? Né? Essa sala, ela é fruto de movimento, né? Da terra que virou tijolo, né? Dos minerais que, enfim, viraram cabos de ferro, cabos de aço, areia, silício, sei lá o que, não entendo disso, mas que virou vidro. Né? Então a gente pega várias coisas que já estão em movimento e a gente pode dotar aquilo de um movimento específico que se transforma em tijolo, vidro, ferro, isopor, tecido, sala, né? Mas daí eu digo, bom, agora, enfim, surge uma coisa que não se move, que não muda. Não, essa é a nossa ingenuidade. Por isso que a gente chora. Porque não parou. As paredes estão respirando. Tem água entrando, saindo. Né? Tem ar. E tudo isso continua se movendo. Daqui a 100 anos, não sei o que vai estar aqui. Porque as coisas se movem, a terra treme, chove, tem raio. E tem principalmente olhos de seres vivos, consciência viva que recria a realidade. Né? Aí essa sala vira outra coisa. Daqui a 10 anos, de repente alguém veio aqui e vai demolir isso para saber. Entende isso? Então isso é começar a entender a natureza da realidade, a natureza da consciência, né? O seu poder criativo. Mas principalmente não deixar que escape essa transformação constante daquele que cria e daquilo que é criado. Não só a transformação constante, como a completa inseparatividade. A gente faz as coisas, mas pode refazer, pode desmanchar, pode recriar, pode parar, pode começar de novo, pode ficar quieto, pode dançar, pode pular. Pode fazer qualquer coisa. A gente, como identidade, também vai ficando tão durinho com o tempo, né? Tão delicioso ver crianças, jovens, né? A gente vai olhando as pessoas mais velhas, elas vão ficando um pouquinho mais paradinhas, mais sérias, mais repetitivas. Desnecessariamente, a gente pode continuar mais molinhos, continuar criativos, continuar em abertura. Né? Por que a gente precisaria perseguir uma versão final de si mesmos, se nós somos os criadores de nós mesmos? A delícia é essa, é de se fazer qualquer coisa, junto com as pessoas que vão aparecendo, as circunstâncias que vão aparecendo. A gente sofre porque também se faz rígido, se constrói de uma certa forma e não consegue mudar, não consegue se abrir para o que a realidade está colocando e pedindo muitas vezes. Aí parece assim, isso pode parecer muito inseguro, né? Instável. Vamos tentar outra coisa? Vamos mudar, né? Então. Mas isso não traz insegurança. Nós somos frágeis porque nos fazemos rígidos. Quando nós estamos abertos e flexíveis, nós somos fortes. Porque para um coração aberto e flexível, tudo cabe. Tudo pode ser trabalhado. Tudo é experiência bem-vinda. Porque a gente começa a tomar gosto por mudar, por aprender, por expandir, por digerir. Só que se a gente vai ficando durinhos, aí sim as coisas nos ameaçam. Porque nessa dureza, nessa rigidez, algumas coisas estão classificadas como boas, outras estão classificadas como ruins. Aí veja o esforço, a trabalheira que é
Para você criar um mundo particular onde só entra quem a gente gosta. Que controle a gente tem sobre isso? Tá, então você não vai isso. Vamos. Então, todos os ensinamentos do Buda e da linhagem estão voltados para esse despertar, né, de quem nós somos. A gente já está com tudo isso operando nesse exato momento. Né? Não tem nada, não está faltando nada na nossa operação. Né? Tudo que está acontecendo agora está vindo da consciência primordial, está vindo da liberdade dessa consciência primordial. Todos os elementos desse local de origem, eles estão presentes exatamente agora, naquilo que a gente está vivendo. A gente só está adormecidos dentro daquilo que a gente criou. A gente está adormecidos dentro da brincadeira. A gente começa, que nem criança, né? Elas começam a brincar, daqui a pouco esquecem que estão brincando e começam a dar soco, né? Brigar uma com a outra, daí tem que chegar a mãe, a tia, o pai, sei lá quem, para lembrar que aquilo é só uma brincadeira, né? Que tem pipoca lá na sala, que a gente já vai sair para brincar, né? Vamos dar uma volta, porque acontece isso, né? A gente leva a brincadeira a sério e começa a ter, aquilo vira um jogo, né? Onde a gente se sente correndo risco. Eu quero ganhar, eu não quero perder, eu quero ser amada, eu não quero ser ignorado. Nós como adultos, é lindo de ver, mas a gente não avançou muito assim em relação à nossa fase infantil, né? O corpinho cresce, a gente vai, né, até ficando cabelinho branco, né? Tudo vem vindo na ordem, né, bem bonitinha, né, da nossa genética, da nossa biologia. Mas isso não é a garantia de que o mundo interno está amadurecendo. Nós podemos nos tornar pessoas sérias, profissionalizadas, né, em altos escalões assim, né, da sociedade, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. Hoje eu vim no avião, né, vindo pra cá, tinha um senhor do meu lado, assim, gravata, uma pessoa super simpática, não vou criticar ele de forma nenhuma, assim, bem querido, né, assim, bem solícito. Mas teve uma hora muito engraçada, assim, né, eu olhei pro lado, ele tava num joguinho, assim, né, sei lá o que era aquele, assim, eu não sei porque eu não conheço aquele joguinho, mas assim, joguinho mesmo, né, catando alguma coisa lá, assim, se divertindo, né. E assim, tava de terno, sério, né, mala. Aí eu falei, ainda bem que só eu que te peguei fazendo isso, né? Porque é isso, né? A pessoa tá ali, assim, nesse momento, ela é muitas coisas, né? Então a gente olha aquela pessoa séria, ninguém é sério. Ó, fica só entre nós aqui, tá? Ninguém é sério. A pessoa se faz séria. Na intimidade, né? Na intimidade, só a gente sabe, né? Por isso que tem um mestre que diz assim, para ser livre, a gente tem que ser um pouquinho doido. A liberdade vai parecer meio uma doidice, né? Se a gente se fizer livre, espontâneo, e não quer dizer que não tenha lucidez ali, que não tenha comprometimento, mas não tem uma seriedade, né? Não tem um padrão rígido, tem uma alegria, dentro da espontaneidade vai vir isso, né? Um dançar com as coisas. É a maior delícia, né? Quando a gente encontra um grupo e ali a gente se sente à vontade, né? Para fazer coisas importantes, mas para poder relaxar juntos, poder brincar juntos, poder dar novas direções para as coisas, parar de tempo em tempo e rever propósitos, rever resultados, né?
e sobretudo uns cuidando dos outros, né? Só que veja, no sistema que a gente está vivendo, tudo isso passa batido, né? A gente vai ficando sérios, né? A gente vai tendo um padrão ao qual a gente tem que se adaptar, senão você não está indo bem, meu amor. Aqui não é lugar para isso, eu te falei. Eu te falei, não é lugar para isso. Sério. Eu vi um vídeo essa semana que se chama Eu Não Faço Isso, Mas Eu Faço Aquilo. Vocês já viram esse vídeo? É um documentário, procurem. É a versão das crianças, versão, não a versão, versão das crianças sofrendo um boicote das escolas por elas serem diferentes. Então, no início começa com uma menina que tem dislexia. Ela falando do lado, o lado dela, como ela foi vista na escola pelos próprios professores. Então eu não faço isso, mas eu faço aquilo. Então a nossa tendência é afunilar e procurar um aspecto em todos os seres, sendo que todos os seres são multifacetados. E essas várias faces, todas são úteis. Nós precisamos da diversidade. Isso é riqueza. Mesmo aquilo que se mostra negativo, desequilibrado, pode ser trabalhado, mas a gente joga a pessoa inteira. Porque tem alguma coisinha, uma face ali que está meio, né, distorcida. Também não tem problema. Nós aprendemos, quando nós ajudamos os outros a se equilibrarem, nós aprendemos com isso. Nós reconhecemos qualidades em nós, meios hábeis em nós, que a gente nem sabia que tinha. Que precisava encontrar o outro em desequilíbrio para saber que a gente tinha aquilo para oferecer. Então é uma riqueza. O que quer que venha é riqueza. Então tudo isso a gente vai reconhecendo quando a gente recebe os ensinamentos, né, desses mestres que nos ensinam a vasculhar o mundo interno, a saber, a reconhecer quem nós somos, como é que a gente cria a realidade e depois como se relacionar com aquilo que é criado, para que aquilo não se torne a nossa prisão, para que aquilo não se torne um monstro contra nós mesmos. Então tem tanta coisa para a gente descobrir nesse caminho que nos leva para o mundo interno, que a gente não deveria mais nem piscar o olho. A gente não deveria, assim, nem querer férias. A gente não quer aposentadoria. A gente não quer fim de semana. A gente diz, isso é a minha vida. É tudo o que eu quero. Eu não sabia que era isso que eu queria, mas agora eu sei que era isso que eu estava procurando. Eu queria me conhecer. Eu queria saber realmente quem eu sou. Porque às vezes a gente também não está satisfeito, né? Com a nossa manifestação. E a gente quer ser outra coisa. Mas nessa aspiração de ser outra coisa, a gente usa os meios equivocados para se transformar em outra coisa. A gente quer melhorar aquilo que a gente manifestou a partir de padrões confusos da própria sociedade. Aí a gente passa 10 anos numa engenharia de melhoramentos. Fiz especialização, agora eu tenho um coaching, eu sei que agora tudo vai melhorar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu tô quase lá, tá ficando bom. Mas em algum momento, de novo, a gente chega no mesmo lugar, insatisfeitos, encontrando obstáculos. Eu achei que eu estava tão maravilhosa, gente, se vocês vissem a minha foto. Mas você acredita que tinha 3 pessoas que não gostaram dessa versão? 3, gente. 3. Foi um investimento danado. Não foi só tempo não, gente, foi dinheiro. Foi dinheiro também. Me mudei de cidade. 3 pessoas. Aí tá lá, né? Então a gente sempre vai esbarrar nisso. Ou depois de mais 7 anos a gente tá cansado de ser aquilo. E daí os outros não deixam a gente ser diferente. Eu tava falando com a Georgiana. Tá aí, Georgiana? Georgiane? Não chegou aí? A gente tava falando sobre isso, né?
sobre o fato das vezes a gente ter uma identidade e depois cansar dela e os outros não deixarem a gente relaxar da nossa identidade. Então, é tão... Isso que eu falei, encontrar a natureza primordial, isso é simples. O complexo está nessa área das nossas criações, a mente confusa, né, se relacionando com aquilo que ela criou, é que fica complexo. E por isso que a gente precisa dessas instruções, para lidar com essa complexidade, de forma a ver o que realmente está acontecendo e como que nós participamos disso que está acontecendo. Nós não somos vítimas disso. A gente pode parecer vítima, mas nós participamos, nós somos extremamente poderosos nesse mundo interno. Nós determinamos aquilo que está sendo vivido. Mas tem que ter orientação, porque isso está vindo já, é uma bola de neve. Se a gente não tiver alguém que venha ali para encontrar o fio da meada conosco, a gente vai criando coisas em cima de coisas. Então, como eu falei, eu estou infeliz com a minha versão. Mas daí, eu, na minha tentativa de mudar, procuro meios equivocados, que vêm desse próprio mundo confuso. E a gente tem que é numa outra esfera de observação, de contemplação, de atitude, que a gente vai encontrar o fio dessa meada e vai retornar a esse lugar de origem, a fonte. Esse lugar que eu falei lá no comecinho, antes da separação, antes da experiência. É ali que a gente tem que chegar. A nossa aflição é porque nós estamos sempre em busca de uma nova experiência. Estamos sempre fugindo de alguma experiência. Tá? E isso não vai ter fim. A gente nunca vai encontrar uma experiência que, enfim, é tudo. Ou uma experiência que agora, tudo aquilo que eu tinha medo não vai nem chegar perto de mim. Estou blindada, gente, estou blindada. Ninguém está blindado. Como eu falei, na rigidez, na ânsia de ser alguém, é aí que nós estamos expostos a todos os demônios. Demônios, tá? Brincando com a palavra. De nós mesmos. O que vai realmente, por incrível que pareça, o que vai realmente nos tornar fortes é a abertura. Mas essa abertura tem que ter lucidez dentro. Então tem um trabalho, né? Um trabalho de autoconhecimento. Tem uma base, né? Que o caminho vai nos dando, o caminho espiritual, para a gente abrir o coração sem medo, para a gente se tornar seres translúcidos, onde a gente, como portas e janelas, onde passa o vento, passam pessoas. Vocês já viram alguém parado embaixo de uma porta? Não, né? Acho que as portas estão mais felizes que a gente, viu? Porque nós estamos passando mal porque as coisas vão passar e a gente diz, agora ficou. Ai, que delícia, não vai sair daqui, não saia daqui, não se mexa, não. Né? Piada a nossa vida, né? Vamos rir disso, é uma piada, né? Tragicômico, vamos sair disso, né? Vamos rir de verdade daí, né? Então a gente tem que ser como portas e janelas. Isso não é original, não sou eu que estou inventando. Quem falou, usou exatamente esse termo, foi o mestre Suryo Suzuki, do Zen. Né? Grande mestre, lindas coisas que ele fala. E ele diz isso. Só que daí ele fala, sabe aquelas portas vai e vem? Só isso, não, mas ó. Fica ali assim, ó. Nessa delícia, vai viver as experiências, mas viva sabendo o que elas são. Viva sabendo quem você é. Você não precisa das experiências para ser alguma coisa. Você não precisa das experiências para ser feliz. Você não precisa se livrar das experiências para deixar de sofrer. Você só tem que saber quem você é. Você tem que saber o que são as experiências.
E olha, vou confessar, não precisa ser muito inteligente não para descobrir isso, viu? Não precisa fazer especialização, não precisa terminar a graduação, do mestrado, doutorado. Se não quiser, se tiver curso técnico, já está ótimo. Souber ler já é bom, porque daí tu consegue ler os ensinamentos. Podia fazer só isso nessa vida, só ser alfabetizado e pronto, chega. Não quero me especializar em nada, eu quero saber quem eu sou. Daí vem papai e mamãe dizendo assim, o que você vai ser quando crescer, filhinha? O filho devia ser assim, mãe, eu já sou, pai, eu já sou. E você? Você é nada. Você é nada. Essa é a delícia, né? Não vai incorporar alguma coisa para depois ter que repetir aquilo, para depois aquilo se tornar uma pedra, né? Que você tem que ser o que você já nem quer mais ser. É? Pensa que delícia, que lindo a gente poder já derramar isso sobre os filhos, deixar que eles escolham os caminhos sem colocar peso, como se tivesse faltando algo nele para ele poder ser alguém, para ele poder ser respeitado, amado. É. Imagina poder crescer já com essa sensação de que não falta nada, de que você está inteiro. Inteiro. Porque a gente se sente pela metade, às vezes se sente um terço. E daí vai procurar lá, né, a sua metade, a porcentagem que está faltando, né? Não vai encontrar nunca, né? Não vai encontrar. Tem que se saber inteiro. O que é a inteireza do ser? A inteireza do ser é a não dualidade. É a consciência da não dualidade, mesmo vivendo a aparência da dualidade. É você estar com alguém sem querer esse alguém. Esse alguém é um espelho que vai te ajudar a você se conhecer melhor. Um espelho que vai te lembrar das tuas próprias qualidades. Como é que a gente sabe que ama? Quando encontra. Mas o amor veio porque veio do outro? O outro transmitiu amor para você? Você sentiu amor? Ele já estava ali. Mas você precisava de um espelho. Aí o poder, né, da não dualidade, quando a gente vai encontrando essa consciência primordial, é isso. A gente é capaz de amar sem objeto. Ele diz, bom, agora você foi embora. Estava tão bom amar. Estava tão bom. Mas você está triste, o que aconteceu? É que eu quero amar de novo. Daí tá lá o amigo, a amiga, mas eu tô aqui, você não me ama? Aí, não é esse amor que eu tô falando. Se isso não é esse amor, então não é amor nenhum. Amor é amor. Claro que ele tem, né, as configurações suas, né? Mas quem ama, ama. Não sente que tá na sala de espera. Ai, espero que daqui a meia hora eu já possa amar. Ninguém entra pela porta. Estou aqui uma semana já. Ninguém entra. E um monte de gente passando, mas não é aquela pessoa, aquela pessoa. Ah, não tem ninguém aqui, que chato. Aí tá lá, né? Aí, se a gente tá nesse lugar, não tem encontro, né, que não seja bom. Não tem nenhum lugar que você não vá ver uma pessoa. Ai, você olha pra ela. Mas é tão lindo, porque se você souber quem você é, você sabe quem o outro é. Aí você comunica isso pro outro pelo olhar, né? Você não quer alguma coisa da pessoa. Você só aspira que a pessoa descubra o que você descobriu. E quando você olha pro olho do outro, lá fundo, 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 você tem uma magia, começa a brotar de você meios da pessoa se livrar das artificialidades. Porque você, quando você sabe quem você é e você olha no olho do outro, você vê o primordial no outro.
Mas instantaneamente você também vê a artificialidade que o outro quer projetar sobre você mesmo. Por isso que os mestres são assim perigosíssimos, né? Porque a gente vai lá, né? Com a nossa super fantasia, né? Sei lá o que a gente está inventando que nós somos, e a gente quer apresentar isso para o mestre. Aí o mestre está ali, assim, né? Tá bom. Ele está olhando profundamente, mas ele vai ver o que está demais ali, né? Tudo aquilo que a pessoa gostaria de mostrar, dizendo, eu sou isso, mestre. Você está vendo? Ou a gente vai dizer isso para o pai, para a mãe, para os professores, para o namorado, a namorada. A gente está se construindo e querendo que o outro veja a nossa construção. Mas daí, ó, gente, se duas pessoas estão fazendo isso, elas não vão se ver nunca, né? Porque mesmo quando eu me construo, o outro vai ver o que ele tiver dentro dele. Ele não vai ver o que eu gostaria que ele visse. Às vezes fica ali parecidinho, mas não é. É sempre uma construção. Então a pessoa está lá linda, maravilhosa, e a gente está achando aquilo horrível. E nem consegue ver o primordial do outro, daí joga a pessoa inteira fora. Se esse corte de cabelo ficou um nojo. Não foi assim que eu te conheci. Né? Mas não, ó, o mestre, o que ele faz? Né? E nós podemos chegar nesse lugar de clareza. A gente vê o que o outro está tentando projetar. A gente vê que o outro não está relaxado na sua verdadeira condição. Ele está lá, perturbado, né? Não para, não olha, fala, cheio de expressão, né? Aí o mestre tenta acalmar a pessoa. O mestre está sentado no lugar, né? Nesse lugar primordial. Daí o mestre, ele é um espelho do primordial. Por isso que a gente fica um pouco sem graça na frente de um mestre. Porque a gente pula, dança, faz, e o mestre está assim, né? Às vezes não fala nada, mas não está falando nada, assim, pratique mais. Siga praticando. Aí aquilo parece assim, uau, ele não me ama, ele não vê quem eu sou. O que será que ele quis dizer com isso? Né? Daí lá vai o drama da identidade, que queria ser vista, reconhecida, amada, elogiada. Mas o que a gente quer, gente? Consciência primordial, que não tem face, não tem cheiro, não tem nome, não tem cor. É para não ser vista mesmo. Eu acho tão lindo isso, né? Se a gente vai reconhecendo vai sentindo esse perfume, né? Do que seria o primordial. Aí a gente vai ficando mais calmos. A gente vai abandonando a ânsia de ser algo, de ser reconhecido, de querer controlar as coisas, de ter alguma verdade que todo mundo deveria ver. Porque, enfim, eu demorei 30 anos para descobrir isso. Agora todo mundo tem que saber isso. O mundo tem que ser isso. Não existe verdade. No mundo relativo, as verdades são relativas. Esqueça, desista já dessa história. Não tente ser unanimidade em nenhum campo da existência. Nós não seremos, não se desgaste para isso. Vá relaxando para encontrar um lugar primordial. Ali você está completo, ali você está pleno, você está no lugar de origem das coisas. E aquilo que brotar de uma consciência, né, que realmente habita o original e não se confunde mais, ela manifesta coisas, mas ela não se confunde mais de achar que aquilo é a única versão. Aquilo pode ser útil para um momento, para uma pessoa. Não precisa mais repetir aquilo. Se a gente encontra esse lugar, a gente começa a entender a originalidade de cada momento, de cada encontro, de cada situação e da nossa própria manifestação. Aí nós somos também seres mutantes. A gente vai mudando. A gente vai tendo várias faces adequadas, né, ao que está acontecendo, ao que as pessoas precisam. Tão bom isso. Tão bom não ser a mesma coisa. Tão bom entender que a gente não está encontrando a mesma coisa.
todos seres primordiais, né? E isso não vem por esforço. Isso vem por um relaxar daquilo que a gente está habituado a fazer. Porque são os nossos hábitos, aquilo que a gente se familiarizou a fazer ao longo do tempo, é o que nos mantém separados desse reconhecimento, é o que nos mantém adormecidos. Tudo aquilo que se repete nos adormece, nos amortece, nos encobre. Então, mas tudo isso tem que vir da lucidez. Não basta a gente dizer assim, ok, você é uma coisa a cada momento agora. Se não for a consciência primordial a se movimentar assim, mas ao invés for a nossa identidade particular, não vai dar certo daí. Isso é fake. Porque a própria originalidade da manifestação da consciência primordial, ela tem uma adequação à realidade relativa. Ela não é qualquer coisa. Então a gente precisa da lucidez para se mover com essa originalidade. Então não basta a gente querer quebrar a rotina, quebrar padrões sem encontrar esse lugar. Porque senão a gente vai se machucar, vai machucar as outras pessoas também. A gente vai atrapalhar o fluir das coisas. Então a gente vai falando, né? A gente vai sinalizando as características, né, da manifestação da lucidez. A gente pode tentar, de alguma forma, imitar isso, né, para ir se afrouxando, mas tem que entender que o florescimento disso, né, a forma como isso vai se manifestar, precisa desse trabalho interno, precisa de um despir-se, né, das artificialidades. Precisa do silêncio, precisa da meditação. Tem trabalho a ser feito. Mas esse trabalho, em suma, é um relaxar de si mesmo, um relaxar das artificialidades, dos hábitos, fazer uma pausa dentro daquilo que a gente está assim, né, fazendo automaticamente. A gente tem que ir desconstruindo, né, os caminhos prontos. Mas tem que ter chão para isso, tem que ter solo, tá? Para ir fazendo isso com segurança, para ir fazendo isso adequadamente. Aí por isso que vem a prática, né? Vem as práticas que os mestres oferecem. Vocês acham que tá bem? O que eu tô falando tá indo bem? Tá caindo bem? Assim? Tá? Mesmo? É. Quem não estiver se sentindo bem podia erguer o dedo, né? A gente vê por que não tá se sentindo bem. Não querem falar, né? Só eu fico falando, né? Só eu corro risco aqui. Muito seguro esse lugar de vocês aí, tá? Água não pode. Quando a gente constrói uma rotina, se habitua a desenvolver atividades cotidianamente, é um processo do cérebro mesmo de gasto menos energia, de facilitação do nosso dia. Sim. E aí, às vezes, eu acho que bate um pouco com isso, né? Se a gente está tentando automatizar de alguma forma para facilitar o nosso caminho, também não tem que estar consciente. Procuro estar consciente o máximo do tempo possível, assim, não tem uma contradição aí. Como é seu nome? Dimitri. Oi? Dimitri. Então o Dimitri está falando isso, né? Se não tem uma contradição entre essa originalidade, a quebra da rotina, com um processo natural, biológico até, né? De estabelecer uma rotina que facilita a nossa vida, né? Que poupa tempo, desgaste, né?
quando eu falo dessa originalidade, não quer dizer que a gente não possa repetir coisas. O problema é, ao repetir coisas, a gente perder a liberdade de fazer diferente. Então, porque tem isso que você fala, realmente se a gente descobre, né, a gente vai lá fazer pão, a primeira vez. Certamente a primeira vez vai durar 2 horas, né? E vai deixar a cozinha toda suja, né? E devagarinho a gente vai se especializando, né? E aquilo, de repente, de 2 horas passa para 40 minutos. A cozinha limpa, inclusive, né? A gente já vai fazendo, já vai limpando. O pão ficou mais saboroso, ficou mais no ponto. O primeiro eu queimei, confesso para vocês, eu queimei. O segundo ficou batumado, não deu certo. Né? Então, a tendência é a gente ir melhorando. Mas por dentro desse processo, se a gente enrijecer, e a gente vai, por exemplo, convida alguém para vir tomar um café, só que a pessoa chegou bem na hora que eu estava fazendo o pão ainda. Aí a pessoa começa a dar uns pitacos. Ó, lá em casa, sabe o que a gente faz? A gente vai lá. Na tua casa, né, querida? Eu não nasci na sua família. Achei, inclusive, péssima essa tua forma de fazer pão. Né? Aí que vai o problema, sabe? Outro problema, assim, da gente, né, se aprisionar aos hábitos é que a gente vai perdendo a criatividade. A gente vai perdendo a expansão da própria mente. A gente pode fazer as coisas diferentes. A gente pode fazer diferente até para relaxar daquilo que já nem tem um sabor ali dentro. Inclusive, ó, o problema da especialização é esse. Eu faço sem saber o que estou fazendo. Mas no final, está pronto. Eu já fiz isso 500 mil vezes, agora eu estou fazendo isso, mas já estou pensando em outra coisa. Então você mata o saborear. Tá? Tem um livro lindo da Charlotte Jacobeck, Nada Especial. Ela dá instruções maravilhosas sobre como viver e saborear o momento presente. Por isso que eu falei, porque é sempre original. Você está fazendo pão ali, parece que são as mesmas coisas, mas não é a mesma farinha, não é a mesma água, não é o mesmo dia, não é o mesmo sol, a mesma luz, o teu corpo já mudou. Esteja aberto para os novos elementos que estão ali, para as novas possibilidades. Então eu sei, né, que o próprio cérebro também vai, né, fazendo sinapses, vai se adaptando. Então, tem essa parte, né, biológica, neurológica, que também vai se tornando uma prisão. Então é muito bom a gente manter, porque daí tem a mente, né? E se a mente, que era ampla e criativa, ela começa a sistematizar tudo, aí o corpo, né, neurologicamente, biologicamente, aquilo vai fechando. Aí daqui a pouco a mente fica prisioneira a esse sistema nervoso, a esse corpo, a essa biologia, essa fisiologia. Aí a mente já ela mesma não consegue expandir porque o veículo que ela está utilizando enrijeceu. Então a gente tem que sempre estar desperto para essa expansão da mente. Aí o cérebro também vai ter outras, né, possibilidades. O corpo físico também, né? Quem faz yoga? Quem faz yoga está sempre descobrindo mais possibilidades de expansão, de movimento, de sensações. Se eu não faço nada a respeito do meu corpo, eu vou ficando um carvalho. Eu vou perdendo sensibilidade, possibilidades, vou diminuindo, né, a capacidade de me movimentar, de me sustentar. E daí o que acontece? Daí o corpo, que vai ficando duro, pequeno, vai determinando a expansão da minha mente também, porque nós vamos ficando cada vez mais apegados aos sentidos físicos e à operação física, né, cerebral. E aí a gente limita a mente, que não precisaria, mas a gente acaba fazendo, né, esse tipo de vinculação. Tá? A gente pode fazer isso em casa. Por isso que eu falei, qual é o delicado disso? É que a gente não pode sair fazendo de qualquer jeito a quebra de rotina. Porque talvez a gente não vá dar conta disso e talvez crie atrito. Então a gente precisa ouvir isso porque é um sabor. Aquilo vai dando
um perfume do que é a liberação. É possível, mas é muito raro quem dê o salto direto. A maioria de nós precisa do caminho. A gente pode, inclusive, por exemplo, aqui conversando, a gente pode ter a abertura. A gente sente, não é mentira a expansão que a gente está sentindo. Mas pode ser que, ao passar pela porta, dá uma reduzidinha. Daí a gente fala assim, como é que era mesmo? Puta, era tão legal aquilo, como é que era mesmo? Expansão. Expansão. Mas não pega mais, né? Daí, por isso que surge o caminho. Aí surgem as instruções do que ir fazendo com o corpo, com a energia, com a mente, com a rotina, com a atitude, para a gente desobstaculizar a manifestação, né, dessa expansão, até que ela possa ser constante. Sim? Então, todo o caminho quer nos levar para esse ponto da inseparatividade. Esse é o segredo do budismo. Tem uma mestra que diz, é isso que faz o budismo ser o budismo. Descobrir a coemergência. O que é coemergência? É o observador inseparável daquilo que ele observa. Isso no budismo tem, né, um ensinamento específico, né, que é a Prajna, o Sutra da Prajna Paramita. Prajna é sabedoria, Paramita perfeição. Então a perfeição da sabedoria. O que é a perfeição da sabedoria? Está dizendo que a sabedoria não é um conhecimento, não são palavras escritas, não são regras, não são instruções. A perfeição da sabedoria é o olho momentâneo, instantâneo, que vê tudo como tudo é. Mas quando eu digo como tudo é, não tem uma verdade fixa sobre isso. O que é ver tudo como tudo é? É essa conversa que a gente teve até agora. As coisas são relativas, mutantes, coemergentes, não são fixas. Então, no final, o que o olho de Prajna Paramita vê? Quem arrisca? É o vazio. É o vazio. Mas não o vazio, não tem nada. Não. O vazio significa nada fixo. Ver o vazio das coisas é ver a sua mutação, a sua mutabilidade, a sua relatividade, a sua ver os fenômenos como possibilidades. Porque isso surgiu hoje, não precisa surgir amanhã. Pode ser outra coisa amanhã. Isso é realizar a Prajna Paramita. Então esse é o coração do nosso caminho. Então tem um trecho de caminho que está lidando com as criações, ainda num nível de separatividade mesmo. Tá? Então assim, nós esquecidos do nosso poder criativo, a gente vai construindo as coisas achando que elas são fixas. Daí a gente começa a se mexer. Começo a correr atrás das coisas, começo a fugir das coisas, começo a manipular, controlar. E nisso eu começo a criar um mundo ao meu redor de dificuldades. Porque daí eu trago dificuldades para os outros. Aí os outros, né, começam a trazer dificuldades para mim. Começa o que se chama a roda da vida. Tá ali, ó. Aquele desenho atrás da Ângela. Natasha. Da Tati. Tati. Óbvio, me perdoe. Da Tati. Então tem um bom trecho de caminho que a gente vai aprender a lidar com essa roda que a gente criou. Que é assim, o que vai nos trazer aqui em Prajna Paramita. Então para a gente chegar em Prajna Paramita, ajuda muito dar uma arrumadinha na vida. Simplificar, pacificar. Porque quanto mais acelerada tiver a vida, significa que a nossa crença na separatividade está assim, ó. Porque
se eu, como eu falei lá no começo, se eu descubro a inseparatividade, por que eu me mexeria tanto? Eu ia correr atrás das coisas o tempo todo, eu vou fugir das coisas o tempo todo. Se eu descobrir que eu posso me organizar internamente, eu vou descobrir naturalmente que eu posso me mexer menos. Eu preciso de menos coisas para estar bem. Mas é difícil a gente chegar e puxar um freio de mão assim em cima de Prajnaparamita e olhar tudo diretamente como inseparável. Porque eu estou toda marcada por reatividade. Eu acreditei tanto que as coisas são o que elas são, que é aquilo que eu estava falando com o Dimitri, né? O meu sistema nervoso, o meu corpo, a minha energia, está tudo marcado por reação. Isso vai se tornando a inteligência dos seres vivos, seres humanos. Quanto mais rápido eu reagir, mais segura eu estou. Quanto mais eu correr atrás, mais rápido eu pego. Quanto mais eu correr, né, mais rápido eu me livro daquilo que me persegue. Então tudo vai se tornando muito rápido, como se essa fosse uma grande inteligência. Rápido, rápido, rápido. Você está aí parando por quê? Vamos. Eu estou falando com você. Rápido. É o que todo mundo diz um pro outro. Rápido, rápido, rápido. E a gente acredita, né? Daí a gente começa a tomar remédio, né? Porque nem dormir a gente dorme, porque tem que ser rápido. Dormir rapidinho, acordar rapidinho, né? Quando dorme ainda sonha com a tragédia do trabalho, né? Nem aqui eu consigo me ver livre dessa coisa. Aí a gente começa a se medicar para que o nosso organismo dê conta dessa reatividade acelerada. Então, por que o caminho se apresenta? Os métodos de conduta, de olhar, para facilitar o momento em que a gente senta e vai olhar a realidade. Então, a gente vai receber as orientações de conduta. Como é que eu me comporto dentro do mundo relativo? Então lá, eu comecei falando de liberdade, né? Ser um pouquinho doido, quebrar a rotina. Isso é lá, ó, isso é céu. Mas daí a gente vai ver que não é bem assim, não dá pra fazer isso rápido, tem consequências, né? Então, a gente vai ver assim, para eu conseguir chegar nesse espaço de liberdade, os mestres vão primeiro dar recomendações de como lidar com o mundo relativo, com aquilo que é adequado para a nossa cultura, para o nosso momento. Por isso é muito bom entender o que faz as pessoas felizes e o que faz elas infelizes. Claro, um mundo de coisas, mas tem uma basezinha, né? Ninguém gosta de apanhar, por exemplo. Tem alguns que gostam. Fazer o quê, né? Até para isso tem exceção. Mas, de forma geral, é melhor que a pessoa venha e diga: eu adoro apanhar. Caso contrário, não bata. Né? Não bata. Né? As pessoas não querem apanhar, as pessoas não querem ser usurpadas, enganadas. Elas querem se sentir respeitadas, amadas, ouvidas, né? Enaltecidas. Não quer dizer que a gente vai ficar lambendo todo mundo, né? Mas como uma boa mãe, um bom pai, né? Uma boa avó, que a gente proteja as pessoas, que a gente ouça essas pessoas e entenda o mundo delas, as necessidades delas. E vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Que a gente esteja mais numa posição de recuo e cuidado do que trator passando por cima das pessoas com visão utilitária. Eu quero e você tem que me ajudar a conseguir aquilo que eu quero, porque senão, ou o contrário, agora que eu te dei, você tem que me dar. Né? Tudo isso a gente tem que abandonar. Como agir quando o outro tem essa ação utilitária, que é você tem que me ajudar, você como estar sereno. Como fazer quando o outro vem, né, com essa atitude. Isso é o caos do caminho. É um caos.
A gente não tem controle sobre as coisas. O que a gente tem? O que a gente tem? Será que a gente tem alguma coisa? Vamos dizer o que a gente tem. Né? Hoje nós temos o mérito de sermos buscadores. Temos o mérito de acreditar que tem alguma coisa sutil e maior regendo o caos. O mérito de ter o interesse de ouvir esses ensinamentos, de contemplar a nossa vida a partir desses ensinamentos e aceitar o tratamento. O caminho espiritual é um tratamento, é remédio. Então, se a gente está num mundo de loucos e doentes, e a gente também está louco e doente, primeiro, não é que em avião não é assim, ponha primeiro sua máscara, vejo isso bastante, põe uma máscara, depois se bota, né, no rostinho da criança, de quem precisar. É mais ou menos assim no caminho espiritual. Né? De forma geral, todos nós temos já alguma possibilidade de ajudar, mas a gente não tem aquilo num completo florescimento, porque nós mesmos estamos intoxicados, doentes, né, doídos, sofridos, cansados. A gente às vezes está cansado. Não estava afim hoje de escutar tudo aquilo de novo. A gente tem essa limitação. Então o que a gente vai fazer? Isso é bonito. Já... Como é seu nome? Oi? Eveline. Bonito, a Eveline já nos trouxe para lembrando qual era o tema do nosso encontro, né? Motivação. É lindo isso que você fala, porque daí é assim, nós estamos mal, os outros estão mal e a gente está conectado com os outros, a gente gostaria de ajudar, né? Então como é que a gente começa o treinamento? Gerando essa energia. Eu preciso do caminho, eu vou trilhar o caminho, eu vou me comprometer com isso, dando o lugar mais importante da minha vida para esse processo. E daí a gente já lembra, o Lama Santen diz isso, que essa é a melhor forma da gente andar, né? Seja na prática, em retiro, é a gente lembrar dos momentos que a gente não conseguiu ajudar as pessoas, que a gente queria muito, a gente queria ajudar parente, amigo, alguém do trabalho. Aquilo doeu no coração, mas a gente não teve como. Nós mesmos, né, estávamos mal, não descobrimos a forma, a gente não conseguiu ouvir a pessoa, não conseguiu entender o que ela estava fazendo. E aí, sei lá o que aconteceu. Então é muito bom, como eu falei no começo, é muito bom nos sentirmos desajustados, desconfiados. E é muito bom nos sentirmos limitados, olhando o caos do mundo e falando assim, eu não sei nem por onde começar. E não falta exemplo, né? Acho que o mundo sempre teve muitas situações difíceis, mas hoje, né, por causa da internet, a gente pode ver tudo, simultaneamente às vezes, né? E olha, tem coisa cabeluda, né? E ó, tem coisa cabeluda, mas tem coisa mais cabeluda que a gente nem viu e talvez nem chegue a ver nessa vida, que está acontecendo nesse momento, já agora. Pessoas em desespero profundo. E não é desespero só daquele que está sendo maltratado, é o desespero daqueles que maltratam também. Tudo igual, tudo igual. Então, desse caminho vai surgir um olhar equânime. Todo mundo precisa de cuidado. Quem mata não está bem. Então aquele que morre, aquele que mata, aquele que apanha, aquele que bate, todo mundo está mal. Então o que a gente faz? A gente faz o que pode nesse momento, mas certamente a gente vai colher bons frutos desse caminho. A gente precisa, porque a gente precisa... Tem uma contemplação, né? Dentro dos ensinamentos, como o Lama Santen apresenta, a própria motivação, a gente pode desdobrar isso em muitas contemplações. Então uma parte delas eu fiz aqui com vocês, que foi lembrar da linhagem dos mestres. Gerações e gerações, né? que têm andado pela Terra
falando sobre um caminho de sabedoria, falando sobre uma mente, um coração, uma consciência livres, falando da natureza de Buda, né? Cada tradição usa a sua linguagem, né? Então a gente contempla que isso existe na Terra, que poderia não existir. Olhem os animais, a gente não vê, a gente vê manifestações de, às vezes, certa clareza ou compaixão entre os animais, mas a gente não vê assim um macaco sentado dando ensinamentos, né, para os amiguinhos. A gente não vê isso, né? Então, no reino humano, né, no nosso reino de existência, tem esse milagre de seres que sentaram em silêncio e vasculharam, olharam para a realidade e falaram assim, isso está muito estranho. Não deve ser só isso. Foi isso que o Buda sentiu. O Buda Shakyamuni foi um príncipe. Era o príncipe Siddhartha Gautama. Super bem nascido, super lindão, inteligentaço, atraente. Tudo que a gente quer ser, ele era. Mas ele despertou. Ele viu que tinha alguma coisa errada ali. Ele contemplou a vida. Ele foi ver o que levou ele para o silêncio, né, da meditação, foi justamente ele olhar a decrepitude dos seres, envelhecendo, adoecendo, morrendo. E ele viu que aquilo ia acontecer com ele. Que ele não tinha como se livrar e não tinha como fazer isso com a mãe, com o filho, com a esposa, com o pai. Ele sabia que nesse momento ele não teria nada para oferecer. Então isso faz parte da motivação também. Como ganhar energia para fazer o que tem que ser feito? Como ganhar energia para se dedicar ao caminho e não se sentir dividido, achando, não, eu estou aqui meditando, mas aí a gente escuta os carros lá fora. Som. Eu acho que a vida está lá fora, está muito estranha, eu aqui em silêncio. Ai, não toca o sino. Não, respirar. A gente se sente estranho e dividido. A gente não sabe o que realmente importa. Então tem pontos a serem contemplados e a nossa energia, a gente vai acumulando, vai direcionando a nossa energia vital, a nossa inteligência para isso, que realmente importa. Então o Buda olhou isso. Daí quando o Buda ele mesmo desperta, ele vê todo o potencial humano para o despertar. Daí ele diz, a vida humana é perfeita para isso. Não falta nada. Está tudo certinho, a gente tem o corpo adequado, a mente adequada, os olhos, os sentidos adequados, tudo adequado, felicidade na medida certa, sofrimento na medida certa, tudo isso é importante. Né? Aí a gente vai olhando isso. Sim. Aí ele vê, né, as pessoas, tantos os mais poderosos, né? Todos indo para o mesmo lugar, todo mundo adoecendo, todo mundo encontrando o fim, a deterioração, não só de corpo, mas dos seus sonhos, das suas construções, das suas relações. Ele vê tudo é impermanente, as pessoas estão correndo atrás de coisas e nada fica. Ele viu isso. Ele encontrou uma pessoa, né? Ele foi ele assistiu a cremação, né, de uma pessoa, de um corpo. Ele vê assim, tá ali, mãos vazias, sozinho. Sozinho. Aí você olha, isso é muito bom. Se a gente puder, né, um velório por semana, ia ser maravilhoso. Morre gente todo dia, mas se vocês quiserem, uma semana já tá bom, uma vez por semana tá bom. Olha para aquele corpo e não ache que tem alguma coisa diferente ali, ó. O que será que deu errado, gente? Que pessoa, como é que foi parar aí? Tanto lugar, caixão, meu, que isso? O que faltou para essa pessoa, né? Mas a gente tem uma arrogância oculta.
Eu acho que isso é hormonal, sabe? Eu acho que a gente só vai percebendo isso com a idade. Quando a gente é muito jovem, nossa, os outros aqui envelhecem. Inclusive os outros não envelhecem, já nasceram velhos. Eu tinha essa sensação quando era criança. Minha avó foi sempre velha. Claro que foi sempre velha. Imagine. Aí o tempo vai passando, daí a gente começa a ver o jovem por trás das rugas. Fala assim, eu tenho certeza que ainda ontem ele era um jovem. Porque a gente vai sentindo isso na pele, né? Então tem que olhar isso. Não pode andar com essa ingenuidade como se estivesse num piquenique. Tem que olhar quem morre, tem que olhar quem envelhece, tem que olhar quem adoece, tem que olhar as perdas. Não pode negar isso. Não é para se deprimir, mas sem iluminar isso, não se chega no primordial. Porque de vida em vida, a gente está querendo um corpo jovem de novo, porque aquele morreu. Mas agora eu vou encontrar um corpo definitivo. Aí nasce de novo. Não pode mais se confundir com aquilo que é visto, sentido, apalpado. Essas coisas não são para ser retidas. Elas são só para desfrutar enquanto elas existem, enquanto elas passam. Mas não é para parar. Não pode esquecer o lugar amplo, aberto, sutil e livre onde a gente verdadeiramente está. Agora, nossa mente não está nessa caixinha aqui. Não está. Não está para dentro da pele. Nossa mente não é o sistema nervoso. Nós não estamos nem separados. Não fiquem assustados. A gente não está. Mas como é que vai descobrir isso? Primeiro, tem que ter um nívelzinho de cansaço e frustração. Então, estão frustrados? Que bom! Que bom! Gente, que maravilha se frustrar. Quem não se frustra não desconfia. A frustração tem que ser um convite. Ótimo! Não é isso! Eu estava acreditando numa coisa que não era. Que bom que mostrou que não era. Que bom que ele foi embora. Eu estava embarcando nisso de novo. Não quer dizer que não pode vir outro. Mas eu não me engano mais. Pode vir, mas eu sei que vai. Eu tenho que descobrir aquilo que não vem e não vai. Então, agradeçam as frustrações. Agradeçam as perdas. Agradeçam aquilo que vocês não gostam de vocês mesmos. Porque se você se sentisse perfeito, você não ia descobrir quem você realmente é. Você ia achar que isso, enfim, é lindo demais. E aqui eu fico. Não! Tem que olhar aquilo que não gosta. Mas não, como eu disse de novo, não é de novo para perder a autoestima, depois fazer terapia para se amar e ganhar de novo uma carinha. Não é nada disso. É para iluminar isso. Nenhuma identidade que surja do primordial é perfeita. Ela começa a acumular negatividade por achar que ela é sólida, que ela é alguma coisa. Aí ela começa a se proteger, começa a querer, acredita na separatividade. Aí ela vira uma coisa cabeluda. Fica o tempo todo, né? Se arrumando, mas daqui a pouco... Não. Opa. De novo, né? Não vai arrumar. Porque nós não somos isso. O ser que se reconhece como primordial e quando ele se manifesta de alguma forma, ele brinca com os desajustes, como uma criança que solta pum e dá risada. Agora, gente, se fizer isso, acabou a noite. Tudo menos isso não devia ter acontecido, né? Não. Tá? Então, faz parte, né, desse reunir energia, motivação, olhar a vida como ela é agora. Como é que eu estou experimentando a vida? E não tentar consertá-la. Não tentem consertá-la. Deixa tudo como tudo está. Desacelera. E gera confiança naquilo que realmente pode te ajudar.
toma o remédio definitivo. É melhor que homeopatia. É melhor que dieta vegana. Juro. É caminho definitivo. Saber quem você realmente é. Mas precisa dessa energia, precisa querer, precisa acreditar que esse é o caminho, que isso é possível, que isso é para nós, que isso é para agora. Agora, agora, agora. Não é para que 10 anos, não acreditem no tempo dessa forma. A gente não sabe o que vai acontecer. E não precisa nada perfeito, não idealizem. Não pensem, é que eu vou me mudar daqui a 2 anos para o interior e daí eu vou ter uma vida mais simples. É que eu estou agora no meio de um processo judicial, sabe como é, né? Muita coisa. E quando eu estiver separada, quando eu estiver... Não. Deixa o caos como ele está, deixa os processos como eles estão, viva a sua rotina, mas começa já, começa agora, começa aqui, começa com quem está à tua volta. Não adia. Não falta nada. Porque como a gente está, a identidade aqui construída, artificial, ela busca esse melhoramento. E o caminho espiritual não é um caminho de melhoramento. É um caminho de desmanche. Tá? Então você não precisa esperar nada ideal. Você não precisa ser alguma outra coisa para começar o caminho. Os mestres dizem, do jeitinho que você tá, com essa carinha que você tem, você é muito bem-vindo. Você tem tudo que eu preciso para te ajudar. Não deixe nada lá fora, não finja, não esconda. Também não tente dizer que é outra coisa, que não é isso. Venha do jeito que você é. Quanto mais franco, quanto mais entregue, disposto, disponível a fazer esse trabalho, melhor. É isso que o caminho pede, é isso que os mestres gostariam de encontrar num aluno. Essa franqueza. Tá? Então, a motivação para o despertar vem disso. Da gente entender, receber os ensinamentos que dizem quem nós realmente somos. Como que nós podemos viver essa vida de verdade, em pleno florescimento. E contemplar a vida no nível relativo como ela está agora, no seu nível insatisfatório, confuso, frustrante, impermanente, esquisito, cansativo. Aí a gente vai... Aí é disso, ó, gente. É entender o céu que nós somos e esse cansaço desse buraco, dessa caverninha, né, dessa toca, esse buraquinho, né, que a gente se meteu. A gente tem que estar cansados da limitação. Mas não nega ela para pegar um buraquinho um pouco maior. Agora eu já sei, eu saí do buraquinho da parede e eu estou agora no buraco da fechadura, que é um pouquinho maior. Né? Uma aranhazinha, ela não vai fazer diferença nenhuma. Continua sendo apertado, relativo. Né? Vocês se sentem motivados? Senão eu já não saio daqui hoje. Vocês que sabem. Vocês trocam a motivação do sucesso pela liberação. Sim! Né? Querida, que bom, né? Que bom. E é uma piada. Eu acho, é uma piada isso tudo. A nossa vida é uma piada, gente. Por mais trágica. Os mestres, eles não sabem se eles riem ou se eles choram quando nos ouvem. Daí eles escolhem o que for mais adequado. Mas o melhor é aquele que ri da gente. Que não nos leva a sério.
Por que eles podem rir? Porque o nosso sofrimento é uma maquinação mental, não é real. A gente só está vivendo histórias. E a gente, como o mundo mental ele é dotado de energia, a gente pode gerar energia densa. Aí a gente pensa uma coisa e dá densidade. Mas a gente pode, pela meditação, sutilizar o campo da mente, sutilizar a energia, e os pensamentos não têm mais peso. A gente pode vivenciar a leveza disso. Daí não tem problema o que a gente pensa. A gente pensa, mas eu posso pensar e posso escolher outro pensamento como uma porta, né? Aquilo vem e vai. Quando eles choram, eles não choram por causa do nosso sofrimento. Eles choram por entender que a gente não precisava sofrer. Essa é a razão das lágrimas. A inutilidade de tanta amargura. Não precisa. Isso é um sonho. A gente está construindo isso, né? Ver países em guerra é a coisa mais dolorosa que tem, porque é um mundo mental. As pessoas que iniciaram a guerra não estão mais nem vivas. As pessoas que estão guerreando, de verdade, elas não sabem por que elas estão guerreando. Elas só sabem que o pai fez, que o avô fez, que o bisavô fez. E lá no final, sabe o que foi? Foi 2 fazendeiros que estavam brigando porque a cerca foi construída no lugar errado. Olha que palhaçada. Tanta gente morrendo. Às vezes é por causa disso. Né? Às vezes começa a briga de família porque emprestou açúcar e não devolveu. Agora 10 gerações estão se matando, não se falam mais. Coisa pouca. Mundo mental. E a gente pode deixar grande. Para o bem e para o mal, te dá o tamanho que quiser para o nosso sonho. Então riam mais. Riam mais. Para vocês mesmos, assim, porque depois escolham para quem rir, porque às vezes a pessoa vai se sentir desrespeitada. Né? Mas se der para rir, se você conseguir, né, conversar e levar o outro a rir da situação, gente, isso é muito bom. É liberação pelo riso. Nossa, não era aquilo, não era. Ah, não era. Ah, ah. É isso. Desculpa, talvez seja uma pergunta de alguém muito preso, mas eu fico pensando que a nossa sociedade ela valoriza muito o apego, ela recompensa muito a rigidez, a solidificação do eu, o eu impenetrável, o eu correto, em linha reta, sabe? E eu fico pensando que é muito desafiador se propor um estilo de vida diferente desse, porque a sociedade inteira vai te condenar, vai te julgar, você vai perder aquele... E eu entendo que o ideal é que a gente se desapegue de todas essas coisas, mas a pergunta é como viver nessa sociedade, sabe? Tipo, como se adaptar, como coexistir com essa forma tão diferente de que os outros esperam que você viva, sabe? Você pode fingir que você é igual aos outros. Você só espera o momento, assim, né? Porque a gente não precisa... Quando a gente fala disso, parece que a gente vai ser assim, né? Coringa. Assim, né? Rindo de tudo e todos, né? Não precisa ser assim. Por isso que a recomendação é assim, começa devagar, começa simples, começa sem mudar as coisas externamente, mas no teu mergulho. Porque, como eu falei, a lucidez, ela encontra os meios de ser original no contato com as coisas. Ela não é qualquer coisa. Dentro da lucidez brota um profundo interesse em ajudar. Então, a gente não sabe a forma com que a lucidez vai se manifestar. Pode ser que ela se manifeste como algo vem e quebra tudo, porque era adequado fazer aquilo naquele momento. Pode ser que ela venha como puro silêncio. Pode ser que ela se adapte completamente como se fosse tudo aquilo mesmo. Mas aquilo é um meio de tocar o coração das pessoas. Então não tem receita.
Acho que o desafio para nós que adoramos uma receita, né? Então é isso, vai dar certo, regras, votos, leis. A nossa sociedade é toda baseada nisso, né? Em padrões. Por isso que a lucidez que a gente está falando desse caminho, ela é só uma base, ela é um posicionamento onde não há regras. A mente, como a gente está agora, a gente não consegue nem entender o que é isso. É um olhar aberto, que não tem preconceitos. A gente não tem nada pronto na nossa mente. A gente não tem uma moralidade, por exemplo, cultural. Mas, vocês já viram um livro que se chama A Alma Imoral? Do Newton Ponder? Ele diz que nós somos naturalmente imorais. Mas o que ele chama de imoralidade? Na verdade, é a liberdade. Nós não somos seres que se adaptam verdadeiramente a uma moral cultural, temporal. Por isso que sempre existem os rebeldes, os transgressores, porque é da nossa natureza transgredir. E ele fala mais, ele diz assim, ainda bem que tem aqueles que transgridem, porque é assim que nós evoluímos. É assim que a gente descobre aquilo que estava oculto. Mas essa imoralidade, essa liberdade, ela é lúcida, ela está presente, você está se comunicando com as coisas para comunicar a liberdade e não para agredir ou para criar uma nova regra. A gente quer só mostrar para todos que não tem nada posto, que tudo é um campo de possibilidades. Então é muito importante uma pessoa que tenha já essa experiência de liberdade, que ela seja um exemplo vivo disso andando na Terra. Mas o Buda não fez qualquer coisa. O Buda se moveu de uma certa forma, deu ensinamentos, Lama Santen, né? Todos os mestres, eles têm uma forma de se manifestar por compaixão. E aí eles vão encontrando os meios. Então, é imprevisível como será a nossa vida daqui a 10 anos, se a gente começar esse caminho. Então, eu entendo a tua dúvida, essa é a dúvida de todos nós. Mas a gente devia deixar essa pergunta de ladinho e simplesmente começar. Começa e você vai saber. Porque você vai mudar. As coisas que hoje você acha que são um empecilho, que são irremovíveis, quando você mudar, elas mudam. Aí você achou, daqui eu não saía. Daqui a pouco não é mais nenhuma questão de sair ou não sair, você nem está lá. Então é melhor assim, começa aberto. Aí usando uma frase cristã, só Deus sabe. Mas se você fizer com essa energia, com essa entrega, tua vida nunca mais vai ser a mesma. E você certamente vai ser uma pessoa muito útil. Muito útil. Porque é tudo que nós estamos precisando. Nós estamos adoecidos dentro do sistema. Ninguém aguenta mais, mas ninguém sabe fazer diferente. Porque a gente quer pegar a solução a partir da mesma base. Então não adianta a gente ficar recriando coisas dentro da medicina, dentro da produção de alimentos, de objetos, de tecnologia, porque a base deu, essa base deu. A gente precisa de uma nova base. Qual? Essa lucidez que vem de dentro, de pessoas que sabem quem são, visão não dual, compaixão, pegar essa terra maravilhosa, generosa, sã, e saber o que fazer com ela, saber o que produzir a partir dela, sem matá-la. Nos organizarmos em grupo, para nos ajudarmos. E não para a gente sugar uns aos outros. As pessoas, olha gente, é tão perverso o nosso sistema que as pessoas são coisas, são números. Não importa se a pessoa está morrendo. Uma multidão. Morre você, eu coloco outro. Morre você, eu coloco outro. Morre você, eu coloco outro. Até é melhor que não dure muito, porque a pessoa vai ficando rígida, falta criatividade, morre logo.
Quero jovens, jovens. Aí pega os jovens assim, ó, e vai tirando, né, a seiva deles, assim, ó. Que isso? Por isso nós precisamos ser rebeldes, transgressores, imorais, livres, mas lúcidos, plenos de compaixão. Gente, a gente só floresce porque ama. A gente só floresce porque se interessa pelo outro. Esse caminho de liberação não é para nós. Entender o que floresce desse caminho vem pelo encontro. Nós precisamos dos outros o tempo todo. O tempo todo. Os outros é que vão ser espelho da nossa iluminação. A gente só vai saber se o nosso caminho, a nossa prática está indo bem quando a gente olhar para o outro e sentir amor, sentir compaixão, sentir criatividade, interesse. Só assim que eu sei os frutos da minha prática. Eu não sei o que está acontecendo comigo enquanto eu estou fechada numa caverna. Eu estou ali treinando, estável, cuidando do mundo interno. Mas eu só sei dos frutos dessa prática quando eu ando. Então, é isso, gente. Juntos. Tá perdendo tempo. Mesmo as pessoas que controlam não sabem que elas estão perdendo. Devem estar todas medicadas. Como é teu nome? Marco. Marco? Tudo bem? Tudo ótimo. Então pronto. Oi. Eu lembro de você. Essa motivação que você fala, pra mim já foi assim, eu tentei me motivar para sair de casa cansada para vir assistir a palestra de motivação. Conseguiu? Mas no dia a dia, né, que a gente está inserido nesse contexto assim, de pressão, de cobranças, em trabalho, em ambiente, coisas que você tem que fazer. Né, que são coisas da rotina, você tem que pagar contas, você tem que ir a médicos, fazer exames, tem várias coisas que são da rotina. Né? Uhum. E essas coisas vão acabando assim, para mim particularmente, estudando um pouco da energia, assim, da motivação. Claro. E além disso você vai vendo, principalmente aqui no Brasil, essa cultura muito de se dar bem em cima do outro, de corrupção, de, sabe? Quando tem uma sala dessa cheia de pessoas querendo melhorar, se descobrir, existe outro resto muito maior querendo se dar bem, querendo, pensando, agindo de forma individualista no dia a dia. E particularmente assim, me manter motivada a ver com o olhar, esse olhar que você desenhou, eu não consigo, assim, né, intelectualmente consigo compreender esse campo de liberdade que você desenhou, mas não de conseguir energeticamente pôr isso em prática. Eu entendo você. Diz seu nome de novo para mim? Dalcília. Dalcília. Como sustentar a motivação, né, diante das coisas como elas estão postas, né, a aceleração, o abuso, né, o controle. Mesmo entendendo que são criações, mas são criações que você tem que interagir com elas, né? Isso. Você consegue trabalhar com isso. A gente, realmente, essa interação com o mundo da forma como ele está agora, né? É que, como eu falei, a gente precisa mudar a base. Quando eu estou falando essas coisas, isso está vindo de uma base. Tudo aquilo que a gente vê surge inseparável do meu posicionamento. Então, a forma como eu estou descrevendo as coisas aqui, elas precisam de silêncio e prajna paramita. Precisam de uma desconfiança, né, dessa solidez da realidade. Então, eu sei que isso, a gente se encontra, isso brilha, como eu falei, né, daí a gente passa pela porta e aquilo... né? Daí começa a nossa parte. Nós, assim como nós participamos da criação da realidade,
nós participamos do amadurecimento do nosso caminho. Nós temos que fazer a nossa parte. Que é, por exemplo, primeiro chegar num lugar e ouvir o Lama Santen, ouvir os mestres. Tá? Aí, eles nos orientam. Depois disso, ele fez a parte dele. Não fez a parte dele? Ele ofereceu tudo o que tinha. Falou a verdade. Se colocou à disposição. Depois vem a nossa parte. Aí vejam, motivação é o quê? Quantas horas a gente trabalha por dia? 6, 8, 10, 20? 12? 12? Trabalha 12 horas, querida? Plantão É, você é enfermeira, médica? Não, nutricionista. Nutricionista? Poxa. Tem uma motivação ali dentro. Porque que vem de uma base, da visão dual. Na visão dual, nós somos muito importantes. Na visão dual, a nossa pele é importante. Qualquer coisa que pouse me interessa. Qualquer cheiro, né, que chegue perto de mim me interessa. O que é isso? É bom pra mim? É mal pra mim? É meu favor? É contra mim? Essa é a nossa delicadeza. Aí eu não relaxo. Eu não tenho como ter essa visão de liberdade, interesse, enquanto eu estou baseada na visão dual, onde eu sou a pessoa mais importante. Isso não é uma crítica. Todos nós temos isso. Nós bebemos disso, né, na mamadeira. Então, o que nós precisamos fazer? Enquanto eu tenho essa visão, eu estou correndo. Eu estou correndo atrás do que é bom, eu estou fugindo do que é ruim. As coisas são ameaçadoras. Eu tenho essa visão, é natural. Por que é importante entender a base? Porque desde a base surge uma visão natural. Eu não me esforço para ter medo. Eu não me esforço para ter raiva. Eu não me esforço para controlar. Eu simplesmente sinto. Porque eu simplesmente vejo. Esse é o poder da nossa mente. Aquilo que ela cria passa naturalmente a ser visto como separado. Com a maior naturalidade. E mais louco ainda, a gente vai e mexe nas coisas e elas mudam. Surge uma causalidade, porque o nosso olho vai reconstruindo, ele vai criando uma causalidade, criando histórias, criando um mundo. Ouçam os ensinamentos do Lama Santen sobre Prajnaparamita. Digita lá no Google, tem tudo lá, gente. Pensa, na nuvem, Prajnaparamita está na nuvem agora. Antes a gente tinha que viajar para os Himalaias para escutar assim, ó, Prajnaparamita. Está na nuvem, gente, é só aquilo chove. Tá? Nos ensinamentos de Prajnaparamita, todos na internet, o Lama Santen está explicando como surge a bolha de realidade. E como dentro da bolha da realidade, o nosso movimento ele é natural e justificado. A nossa visão é justificada, nosso movimento é justificado. Aí, ele explica essa bolha para quê? Para dizer que tem mobilidade, que eu posso estar dentro dessa bolha, eu posso ver isso, e está justificado, está explicado, está inteligente, está coerente. Tanto que a maioria vê isso. Mas aí ele vai dizer, isso é uma possibilidade. Tanto que se a gente olhar os mestres, eles estão felizes. Tem problemas, eles têm problemas, mas eles têm uma energia constante, eles nem olham os problemas como problemas. Eles olham aquilo como algo que precisa ser iluminado, é uma oportunidade para ampliar a visão, gerar meios, né, de ajudar os outros. Eles estão plenos de compaixão, mesmo quando recebem agressividade. Eles não perdem esse olhar. Então, se as pessoas estão vendo coisas diferentes, é porque a realidade vem dos meus olhos. Uai! Que trem é esse? Vem dos meus olhos. Eu participo daquilo que eu vejo. Não é gratuito. Eu estou fazendo alguma coisa para ver isso. Eu estou sustentando isso, inclusive. Aí, com os ensinamentos do silêncio e de Prajnaparamita, os lamas vão dizer, tem mobilidade, meu amor.
Você fica sentada nessa cadeira olhando para a porta, você acha que o mundo é porta. Você sabia que se você mudar um pouquinho a tua cadeira e você olhar para cá tem uma parede? Mas agora, baby, não pense que o mundo é parede. Reconheça que o mundo é o teu movimento. Uau, mas é tanta coisa, então o que que é? É isso, gente. É tudo. É a tua liberdade de se mover e ver. Se mover e ver. Mas não fica presa agora. Tá? Então, Prajna vai falar dessa mobilidade. Então, no final das contas, não é que a gente vai encontrar uma base final. A gente vai encontrar a mobilidade. A compaixão é uma base. Tá? Aí eu posso, dentro dessa liberdade, dessa mobilidade, agora, em vez de eu, na visão dual, eu sou a pessoa mais importante, eu encontro um lugar. Tem coisas que foram feitas aí, tá? Não é rapidinho. Eu estou falando porque hoje a gente só está abrindo esse campo. Mas a gente vai aprender a se auto-equilibrar na nossa prática de silêncio. Aí eu vou ficando menos dependente das situações externas. Eu começo a saber dissolver raiva, eu começo a saber desenvolver medo. Desenvolver não, né? Mas a gente aprende a desenvolver também, porque sabe de onde vem, né? Descarregou, carregou. Morreu, né? Morreu. Então, morreu. Ele tá sem o carro. E o outro? Mas quando surge a possibilidade desse autoequilíbrio e uma desvinculação, né, dos processos externos, eu posso, por essa leveza e por esse espaço, começar a olhar mais os outros do que a mim mesma. Como eu sei me equilibrar, não tem mais tanto problema se a pessoa está gritando, está pulando. Eu estou equilibrada e eu olho para a pessoa. E de repente surge um impulso de ajudar essa pessoa a saber se equilibrar. Por isso que eu falei, se a gente olhar para o mundo como ele está, a gente diz, não tem jeito, não tem jeito. Então, recebendo esses ensinamentos, alguma coisa é possível ser feita. Mas começa aqui, nesses olhos, aqui. A gente não pode esperar o mundo se organizar para eu me sentir bem. Porque isso não existe. O mundo somos nós. Nosso olhar. É um olhar coletivo. Daí o problema é esse. Daí todo mundo desequilibrado, criando essa doideira toda. Então é muito importante que nós façamos esse trabalho individual. Uma consciência mais clara, mais equilibrada. Uma luz em cada lugar. Eu sei que não é fácil, viu? Às vezes que eu vou falar, eu sempre recebo perguntas como essa. E em tal situação? Fica romântico isso. Eu entendo. Eu só posso dizer assim, faça. Faça. Experimente por você mesma isso. Cada um precisa fazer o seu laboratório. Essa visão é difícil, ninguém vai conseguir abrir a nossa cabeça, furar os nossos olhos e inserir outra coisa. Os mestres dizem, nós fazemos a nossa parte. Né? Os mestres dizem, agora é a sua parte. Participe. Faça. E comprove por você mesma a possibilidade dessa experiência. Eu acho que é hora de terminar, né? Mas a gente podia ficar mais, né? Acho que é amanhã. Amanhã tem mais, né? A gente podia, sábado, domingo. A gente vai detalhar um pouco mais esse trabalho do autoequilíbrio, Prajna. Eu quero agradecer de todo o coração a presença de cada um, né? A participação de vocês, que isso foi o nosso encontro, e que vocês floresçam, né? Que a prática de vocês floresça, que vocês fiquem muito bem.
que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, aonde eles estiverem. Obrigada, queridos.